E aí, tudo bem? Voltei. Vamos do começo. Eu acredito que desde criança a gente tenha várias responsabilidades e que até então a gente chamava de obrigações. Era lavar louça, era ir bem na escola, mas é ficando mais velho que a gente se torna responsável pelas nossas atitudes. Quanto mais o tempo passa, mais responsabilidade surge e a gente precisa entender como equilibrar todas na nossa vida. É trabalho, vida social, ou estudo, família, amigos, relacionamento, não importa. Cada uma dessas áreas te impõe responsabilidades, sejam elas práticas ou emocionais, que a gente precisa entender como e quando assumir. Caso a gente ainda não se conheça, prazer, Matheus Morato. E se você também viu meus 2 últimos vídeos, percebeu que meu objetivo aqui é basicamente uma troca de ideia. Entender junto um pouquinho da vida adulta, desses problemas que aparecem na nossa vida, mas sem sofrer tanto, compartilhando dicas, compartilhando coisas que a gente consiga se ajudar. Te convido para dar uma checada nos 2 últimos vídeos, se inscrever no canal para participar dessas trocas com a gente e também já deixar seu like. Isso vai ajudar bastante a atingir outras pessoas, assim como a sua divulgação. Você compartilhar com pessoas que acham que vai gostar, vai me ajudar bastante. Começando pelas responsabilidades práticas. E a gente pode entender isso como os compromissos que a gente tem. É entregar seu trabalho no prazo, levar seu cachorro para passear, pagar suas contas. São com essas responsabilidades práticas que a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Quais a gente vai aceitar ou não, como a gente vai lidar com elas. Mas é muito importante a gente ter noção da prioridade que cada uma delas tem na nossa vida. No meu antigo trabalho, a gente usava uma analogia que resume muito bem a priorização. É como se a gente fosse equilibrista de prato, aqueles que tem os palitinhos, os pratos girando. O nosso papel é entender quais e como a gente vai girar aqueles pratos de cada vez. Entender como a gente vai manter tudo equilibrado para nenhum prato ou responsabilidade acabar caindo. É necessário a gente priorizar os nossos compromissos para ter a liberdade e maturidade de respeitar o nosso limite. De entender o que você de fato consegue assumir naquele momento, porque como consequência um pratinho vai cair se isso não acontecer. E te adianto, alguns pratinhos na nossa vida vão cair. E não entenda isso como uma desculpa para falhar, mas esse é mais um motivo da importância da priorização. Porque se organizando e priorizando essas demandas da forma correta, que você acaba evitando isso de acontecer, ou se cair, pelo menos você entender aqueles que menos vão afetar o todo, sabe? Aquele pratinho que pode cair. Tava lembrando de uma história na minha segunda área na empresa anterior, quando a gente tava prestes a estrear um grande evento aí do mercado e tava aprendendo a lidar, né? Muita pressão vinda dos fornecedores com quem a gente trabalhava, muita pressão interna pra gente fazer tudo dar certo. E eu, todo pimpolho, minha segunda área, ainda me desenvolvendo ali profissionalmente, queria entregar. E entregar, pra mim, significava assumir quantos jobs foram precisos pra mostrar que eu tava trabalhando. No fim, uma das coisas mais importantes que eu tinha pra entregar, acabei deixando tão pra última hora que não entreguei. Acabei atrapalhando não só o meu trabalho em si, como o trabalho daqueles que dependiam daquela informação que eu me comprometi a entregar num prazo e infelizmente não pude. Não pude pela falta de organização e pela falta de entender o que era prioritário naquele momento. Dentre essas nossas responsabilidades, é comum a gente confundir o que é necessário ser feito, o que é importante de ser feito e o que é urgente de ser feito. E a gente pode entender isso como pratinho de menor, de média e de máxima prioridade, respectivamente. É importante você ter isso para você entender esses níveis, mas se for uma responsabilidade que também afete uma outra pessoa, tem que ser alinhada com ela. Afinal, assumir alguma coisa que você sabe que não vai cumprir, ou para cumprir vai ter que deixar outros pratinhos caírem, é muito pior do que você simplesmente falar não. Você não vai ser visto como alguém que não entrega, você vai ser visto como alguém que prioriza. Quanto de vezes que eu ouvi isso? E é muito importante esse alinhamento com as pessoas. Às vezes a prioridade pro outro não é a mesma que a sua, e vice-versa. Às vezes eles vão pedir alguma coisa que você não vai poder entregar na hora porque você tem outras demandas, ou você vai querer alguma coisa super urgente que alguém simplesmente não possa entregar. Tá tudo bem, calma, cada um tem seu tempo. E isso se encaixa em trabalho, em amizade, às vezes quando você quer a atenção de alguém que não te responde. Afinal, vamos combinar, gente, a gente tá ficando mais velho, a gente tá com muita coisa pra fazer. Quem diz que todo mundo tem tempo pra estar no WhatsApp respondendo o tempo todo? Entenda o tempo do outro. Entenda o seu tempo. Eu sofri muito com isso antigamente, com uma necessidade que eu tinha de dizer sim pra tudo, sabe? Falar não pra mim sempre foi muito difícil. Muito porque eu não queria desagradar os outros. Não importa se eu teria que trabalhar até de madrugada, se eu teria que ir numa festa que eu não queria ir, se eu tivesse que responder uma pessoa que naquele momento não podia falar. E é começando a assumir esses compromissos atrás de compromissos, obrigações atrás de obrigações, que a gente percebe que não tá só se fazendo mal. A gente tá também fazendo mal pras nossas entregas, pra qualidade do tempo que você entrega pra aquelas pessoas ou até pra
aquelas demandas. E veio do feedback de uma antiga chefe essa necessidade de parar, pensar, me organizar, entender a priorização, não só ajudando a desenvolver o meu lado profissional, mas como consequência também impactar meu lado pessoal, como eu lidava e como eu aceitava as demandas que surgiam no meu dia a dia. E não é fácil. Não foi e não continua sendo fácil. É um trabalho de formiguinha. Dia após dia, pedido atrás de pedido, obrigação atrás de obrigação. Mas a prática, a organização e maturidade ajuda a lidar com isso melhor com o tempo. E essa maturidade de entender as responsabilidades que você tem também desperta a necessidade de assumir a responsabilidade quando alguma coisa acontece. É preciso que a gente entenda quando a gente errou, quando a gente machuca alguém, quando a gente é o culpado de alguma situação. É assumindo essa responsabilidade, aceitando que muitas vezes a gente errou, que a gente passa a identificar aquilo que a gente pode mudar a partir de então. Como no caso que eu comentei, onde eu não entreguei o que eu precisava a tempo do evento, foi assumindo a responsabilidade, entendendo de onde veio o erro e, consequentemente, entendendo o que eu podia melhorar a partir de então, e eu evitei que isso acontecesse no futuro. Errar também é aprender, mas desde que a gente assuma a responsabilidade daquele erro, que a gente amadureça com aquela situação. Afinal, essas ações e compromissos que a gente faz, principalmente com alguma outra pessoa, tá totalmente relacionado com a responsabilidade emocional nossa sobre o sentimento que ela vai ter. E é por isso que eu comentei que responsabilidades a gente não tem só pelo lado formal, não é só no trabalho que a gente tem demanda para entregar. É também com as outras pessoas que a gente tem no nosso dia a dia, com as entregas e compromissos que a gente faz, mesmo que não verbalizados, mas que por se tratarem de outras pessoas demandam um cuidado. Sabe aquela frase de não faça com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você? Isso é responsabilidade emocional. Só que adicionando o pontinho de sentimento ali no meio dessa história. Assim como cada prioridade é diferente para cada pessoa, cada ação nossa também afeta os outros de uma maneira diferente. O que pode machucar outra pessoa, às vezes a gente nem ligaria se acontecesse com a gente. É tirar sarro de uma parte do nosso corpo, é ficar com outra pessoa numa festa, na frente de alguém que a gente fica e que a gente acha que não vai ligar. Pode ser uma bobeira pra gente, mas pode afetar aquelas pessoas que às vezes você tem um carinho super grande por nada, por besteira, por não prestar atenção. É preciso que a gente olhe os outros com esse cuidado e que a gente reflita naquilo que a gente tá fazendo da mesma forma. O que cresce ainda mais quando a gente fala de alguém que a gente tenha um carinho ou que a gente sabe que tem um carinho pela gente. Quantos casos vocês não conhecem de relacionamentos que vivem à base de traição, de jogos emocionais ou até mesmo de comodismo, de manter uma responsabilidade da relação quando você não tá sendo responsável com o sentimento de quem você tá junto, ou pior, com os seus sentimentos. Afinal, de jeito nenhum a gente pode esquecer da gente quando o assunto é responsabilidade. Às vezes a gente tem tantas demandas alheias que a gente acaba deixando de dar prioridade pro nosso tempo, para aquilo que vai nos fazer bem. A gente esquece de ser responsável com o que a gente precisa. E isso vai desde coisa básica, tá? Se hidratar, fazer exercício, comer bem, mas também para coisas mais profundas. Tirar um tempo pra gente, entender o que a gente gosta de fazer, fazer terapia. É muito importante, façam terapia, pelo amor de Deus. E repensar a nossa vida. Eu comentei no meu último vídeo de mudança justamente sobre a gente, às vezes, parar e refletir o que mudou na nossa vida recentemente, o que a gente quer fazer a partir de então. E o mesmo em relação à responsabilidade. Entenda hoje as responsabilidades que você tem, mas também aquilo que você quer manter. Tem coisa que não é prioritária. É importante achar esse equilíbrio, porque é se fazendo bem que você consegue, como consequência, fazer o outro bem. Estando disposto, estando disponível, sendo responsável. Acaba sendo um ciclo onde a gente sempre acaba assumindo responsabilidades, entendendo como vai lidar com isso e aprendendo com elas. Sejam os pratinhos que a gente teve um pouco mais de dificuldade para gerar no começo, mas agora giram sem problema nenhum, sem grandes esforços do nosso lado, seja aprendendo com pratinhos que infelizmente caíram no meio dessa jornada. Eu tenho recebido muito comentário legal sobre os últimos vídeos que eu fiz, sobre o tema e um pouquinho sobre as vivências de vocês. E nesse vídeo eu quero a mesma coisa. Comenta aqui embaixo como vocês lidam e já lidaram com outras responsabilidades que surgiram na vida de vocês, se foi fácil ou não, o que foi muito complicado de lidar e aprender no meio disso, que vai ajudar muito a manter essa troca ativa e a gente estender esse debate também para outros vídeos. Para mim é muito importante também que você divulgue esse vídeo para outras pessoas, amigos, pessoal do trabalho, pra gente ter mais gente compondo essa conversa. Não só me ajuda a atingir mais gente, mas também a produzir novos conteúdos, a gente ter novos temas pra falar. Então a sua ajuda é muito importante nisso. Como eu falei no início, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito, dê um like, muitíssimo obrigado pela atenção, um beijo e tchau, tchau.